Paz, meus irmãos, chegamos no capítulo 48 do estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. No capítulo anterior, nós vimos a família do José, os irmãos e o pai dele, sendo apresentados ao faraó e contemplados com a melhor terra do Egito para habitarem, a região de Gósen. Vimos também o José comprando com trigo as terras e os gados de todo o Egito e Canaã para o faraó, demonstrando assim uma total lealdade ao seu senhor terreno, né? E o capítulo encerrou com o Jacó rogando ao José que quando chegasse o dia da sua morte, da morte do Jacó, o José não o sepultasse no Egito, mas em Canaã. E é depois dessas coisas que esse capítulo 48 inicia, dizendo no versículo 1 que alguém disse para o José que o seu pai estava enfermo. O José então foi até o pai e durante a conversa o Jacó relembrou fatos passados que aconteceram quando ele ainda estava a caminho de Padã-Arã, fugindo de Esaú, quando Deus apareceu para ele na cidade chamada Luz, né, que posteriormente seria chamada de Betel. E ele fez promessas, as mesmas promessas feitas a Abraão, a Isaac, de frutificá-lo, né, multiplicá-lo, fazer a partir dele uma grande multidão. No versículo 5, o Jacó disse algo que eu acredito ter causado um grande espanto no José, que ele iria adotar os próprios netos, né, o Manassés e o Efraim, os filhos de José. E com isso, o Manassés receberia uma porção da herança em Canaã e o Efraim outra porção. Ou seja, o José seria contemplado indiretamente com uma porção dobrada da herança, como se ele fosse o filho primogênito do Jacó, no lugar do Rúben, que foi reprovado devido àquele relacionamento que ele teve com a concubina do Jacó, a Bila, né? Percebam também, irmãos, que mais uma vez a história de José nos remete a Cristo, né? Porque o Deus Pai também nos adotou como filhos, mesmo tendo Jesus como filho legítimo, e agora somos participantes da sua herança eterna na Canaã celestial. É o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em seguida, o Jacó ele se recorda da Raquel e onde sepultou ela, né? As lembranças foram interrompidas com a chegada dos netos ali onde o Jacó e o José estavam conversando. O Jacó, com as vistas já escurecidas pela idade avançada, ele não reconheceu os netos. O José falou que eram o Manassés e o Efraim. Então o Jacó abraçou, beijou os netos. E na sequência, irmãos, vem a cena principal do capítulo. O momento em que o Jacó abençoou os netos e o José. É quando o inusitado acontece, né? O José colocou o primogênito Manassés à direita do Jacó e o mais novo, o Efraim, à sua esquerda, porque tradicionalmente o mais velho seria abençoado com a mão direita, né? E o mais novo com a esquerda. Ou seja, bastava o Jacó estender os dois braços que ele abençoaria os netos de acordo com a tradição. Só que o Jacó, ele cruzou os braços, né? Fez como um X. E assim ele inverteu as bênçãos, né? O Efraim foi abençoado com a mão direita e o Manassés com a mão esquerda. O José ainda tentou corrigir, mas o Jacó disse que fez isso conscientemente, né? O menor seria o maior. E o capítulo encerra com o José também sendo abençoado pelo Jacó. E o que nós podemos extrair de tudo isso para nossa edificação espiritual, irmãos? Que é o mais importante, né? Bom, eu separei 3 lições aqui para compartilhar com os irmãos. E a primeira é que não devemos ficar presos no passado. Isso é bíblico, né? Em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, Deus diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Irmãos, Deus sempre quer fazer algo novo na nossa vida. Só que para isso a gente precisa apagar o passado da nossa mente, né? É tipo uma professora que só escreve um novo texto na lousa se o aluno permitir que ela apague o que foi escrito anteriormente, né? Notem que o Jacó primeiro se lembrou de como Deus o abençoou em toda a sua trajetória, só que em seguida ele se recorda da morte e o sepultamento da Raquel, revelando assim o quanto ele sofreu e ainda sofria, né, com a partida da sua amada.
Irmãos, eu imagino eles todos alegres ali, né? Sendo edificados com a lembrança do que Deus fez. Mas em seguida o Jacó joga um balde de água fria na alegria ao se lembrar de algo triste, né? Irmãos, até enquanto o Jacó se lembrava do que Deus fez na vida dele, isso era ótimo, né? E por sinal, o passado só deve ser lembrado dessa forma, né? Quando for algo que nos edifica, não só a nós, mas também aqueles que precisam ouvir o que Deus fez na nossa vida, né? Testemunhos que glorifiquem a Deus e que nos faça também baixar a bola, né? Quando acharmos que somos bons, que somos o tal. Agora, ficar lembrando de algo triste, isso não é bom, né? Tem pessoas que são assim, quando perde um ente querido, a igreja ora para que o Espírito Santo console os corações enlutados, só que a pessoa não sai do cemitério, está todo dia lá, se martirizando, visitando o túmulo com flores. Irmãos, uma ferida para ser curada, para ficar cicatrizada, não pode ficar sendo cutucada o tempo todo, né? Não há remédio que cure essa ferida. A dor já bate sem a gente ficar cutucando, né? Se mexer é pior ainda. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo 3, foi um grande exemplo disso que nós estamos falando, né? Ele ficava lembrando que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico devido à desobediência deles a Deus e também pelo fato de não darem ouvidos às advertências do profeta. E o resultado dessa lembrança dele é que ele só se lamentava, né? Lamentava tanto que o nome do seu livro é Lamentações. Ele disse, né, no versículo 20, minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Irmãos, o inimigo costuma fazer isso, né? Ele fica soprando no nosso ouvido os nossos pecados de quando éramos do mundo para tentar nos desanimar. Até que o Jeremias fez o que Paulo vai dizer lá na frente, né? Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O profeta Jeremias deixou de lembrar do passado e passou a lembrar do que Deus ia fazer no futuro, né? Disto me recordarei na minha mente e por isso esperarei. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Percebe, irmãos? Sem contar aqueles que lembram do Egito e dos seus pratos, né? Desejando voltar como o povo de Israel fez lá no deserto, né? Levando muitos a perecerem ali. Ou também a mulher de Ló, né? Que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Eu acredito que foi por ela desejar retornar para Sodoma. Então, meus irmãos, que possamos fazer como o profeta Jeremias, né? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Porque no tempo determinado, Deus dará o livramento, como fez com o povo de Israel após 70 anos de cativeiro. A segunda lição que eu quero destacar nesse texto de Gênesis 48 é que Deus não está preso a regras ou tradições, irmãos. Havia uma regra no mundo antigo, né? No Antigo Oriente, ali na Mesopotâmia, não só entre os hebreus, mas também entre os cananeus, os egípcios. Essa regra, ela é conhecida, né? Chamada de regra da primogenitura. Ela foi instituída como forma de organizar a herança e a liderança de uma família, né? Na ausência do pai. Segundo a tradição, o filho mais velho é quem assumiria a responsabilidade nessa ausência, né? Ele teria alguns direitos, como o direito da porção dobrada na herança, teria autoridade sobre os irmãos mais novos, só que ele tinha também o dever de zelar pelo bem-estar e proteção da família, né? Como se fosse o pai. Acontece, irmãos, que essa regra ela foi criada pelos homens, né? E Deus não está preso a elas. Por isso que você vê Deus escolhendo o Abel no lugar do primogênito Caim, o Isaac no lugar do primogênito Ismael, o Jacó no lugar do primogênito Esaú, e aqui também, em Gênesis 48, o Efraim no lugar do primogênito Manassés. Só que se por um lado Deus não está preso à regra da primogenitura, por outro lado, ele não está preso também à regra da não primogenitura. Irmãos, Deus é soberano e ele tem os seus meios de agir, independente do que os homens pensam, né? Deus não fica com mimimi, tipo, os homens estão achando que a regra é escolher o primogênito, pois eu vou escolher quem não é o primogênito. Agora os homens acham que eu vou escolher quem não é o primogênito,
pois só de raiva eu vou escolher o primogênito Samuel para profeta, juiz, sacerdote. Se alguém não sabe, a Ana foi estéril só até o nascimento do Samuel, né? Depois ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Só que Deus escolheu o primogênito Samuel. Tem pessoas que acham que Deus é o do contra os pensamentos humanos, né? Irmãos, nesse sentido que nós estamos falando, Deus não está nem aí com o que nós pensamos. Ele faz o que for necessário em cada situação, né? Agora, que é fato que Deus escolhe os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que ele escolhe pessoas segundo o seu coração, como ele fez com Davi, isso é fato, né? Observe também que o Jacó ele continuava sendo espiritual. Inclusive, eu acredito que foi por isso que Deus, em sua onisciência, escolheu Jacó desde o ventre, né? O que estava embaçado no Jacó era a visão física, devido à idade avançada, né? Mas a visão espiritual, não. Fisicamente, todos ali estavam enxergando mais que o Jacó. Só que espiritualmente ele enxergava mais que todos, né? Inclusive mais do que o próprio José. Faz lembrar do cego Bartimeu, né? Enquanto a multidão via Jesus como o filho do carpinteiro, nascido em Nazaré, levando ele ao nível daquela cidadezinha insignificante, né? O Bartimeu enxergava Jesus como o filho de Davi, o Messias prometido. Então, o Jacó, sendo espiritual, tendo ainda sua visão espiritual como antes, desde o nascimento, desde a valorização da primogenitura lá atrás, né? Ele estava aqui também sendo usado por Deus ao inverter as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça do Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre a do Manassés, que era o mais velho, né? Então isso não vinha dele, né? Isso vinha de Deus, que já sabia de antemão quem seria segundo o seu coração, o Manassés ou o Efraim. Irmãos, eu acredito que se todos os primogênitos, no seu livre-arbítrio dado pelo próprio Deus, se eles sobressaíssem em relação aos mais novos, como alguém segundo o coração de Deus, certamente Deus escolheria todos os primogênitos, assim como fez com Samuel. Claro que esse é o meu ponto de vista, né? Essa é a minha interpretação sobre as escolhas divinas, né? A sua onisciência, a onisciência de Deus. Eu respeito a opinião de todos, né? Não sou e nem quero ser melhor que ninguém. Mas, como diz o apóstolo Paulo, eu creio que também tenho o Espírito de Deus. Talvez alguém questione, né? Mas, irmão, a escolha de Deus não é por méritos, e sim pela graça. Sim, mas a graça de Deus se alcança por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Assim como pela graça nós somos salvos só que por meio da nossa fé, nós alcançamos as bênçãos de Deus no ministério também pela graça, só que da mesma forma por meio da fé. A terceira e última lição nesse texto de Gênesis 48 é o cuidado com as gerações futuras, né? A preocupação do Jacó em deixar um legado, não só para os filhos, mas também para os netos, era algo notório. Irmãos, olha que interessante, o Moisés, o autor desse livro de Gênesis, na ausência do seu pai no Egito, né, quem educou ele a temer a Deus foi a sua mãe Joquebede, né, contratada de Faraó para cuidar do Moisés. Já no caso do José, a situação inverteu. A ausência era da sua mãe Raquel, que já não vivia desde o nascimento do Benjamim, ou seja, quando o José ainda era muito pequeno, né? E nessa ocasião, quem educou o José a temer a Deus foi o seu pai Jacó. E você observa aqui que não foi só na questão dos filhos, mas dos netos também, né? Como o avô, Jacó também estava deixando uma herança, um legado para o Manassés e o Efraim, uma vez que a mãe deles era egípcia, né? Então ela não tinha legado algum para deixar para os filhos acerca do Deus de Israel. Claro que tinha o José ali para ensinar eles, mas a cooperação do avô Jacó foi essencial. Isso aconteceu também com Timóteo, né? O pai dele era grego, era gentil, né? E a mãe era judia, era do povo de Deus, né? E quem educou Timóteo na fé em Deus foi sua mãe Eunice, com o auxílio da sua avó Lóide, né? Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E o que eu aprendo com tudo isso, irmãos? Que quando Salomão, ele diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina o menino no caminho que ele deve andar. Só que o Salomão não aponta quem é que deve ensinar, se é o pai, se é a mãe, ou se são os avós. Ele apenas diz que o menino deve ser ensinado.
É porque cada caso é um caso, né? Não importa quem vai ensinar, o menino precisa ser ensinado nos caminhos de Deus. Então, na ausência da mãe, como no caso da Raquel, o dever é do pai ensinar a criança no caminho, como fez o Jacó. Já na ausência do pai, como no caso de Moisés, esse dever recai sobre a mãe, como fez Joquebede, né? E na ausência de ambos, né, do pai e da mãe, a responsabilidade é dos avós, como fizeram o Jacó e a dona Lloyd, né? Ainda que o José e a Eunice estavam vivos, os avós eles contribuíram no legado espiritual dos netos, né? Então, meus irmãos, longe de nós sermos como o rei Ezequias, que não estava nem aí com o legado dos filhos, né? Só se preocupava com o seu umbigo. O que? Os babilônios vão saquear Jerusalém nos dias dos meus filhos? Boa essa palavra, Isaías, porque nos meus dias eu terei paz. Vê se pode, irmãos. Isso está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 19. Tem crente que é assim, né? Ah, quando eu morrer, deixa os filhos se matarem por causa da herança, não vou estar aqui mesmo. Mas que Deus nos guarde desse espírito egoísta e mesquinho. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no penúltimo capítulo deste livro, o de número 49, onde o Jacó vai abençoar os demais filhos antes de morrer. Deus abençoe a todos e até lá.